Oi, oi! Nesse vídeo de hoje eu vou explicar sobre o desenvolvimento do bebê prematuro. Dependendo da idade gestacional que esse bebê nasça, ele vai ter uma hipotonia, ou seja, a musculatura dos membros superiores, inferiores, do tronco, do pescoço, tem um potencial de ter um tônus muscular mais baixo. O que isso significa? Significa que ele tem menos força, que ele tem menos capacidade de ativar a musculatura contra a gravidade, ou seja, quando a gente coloca esse bebê de bruço, ele tem uma dificuldade de levar o pescoço. E quanto mais precoce esse bebê nasce, essa hipotonia vai estar não só em membros superiores e pescoço, mas também em membros inferiores, certo? No vídeo acima você vê que ele tem os membros superiores mais estendidos, que geralmente o recém-nascido ele tem uma flexão maior desse membro superior, fazendo com que quando ele for movimentar o pescoço ou tentar levantar o pescoço, ele vai ter uma dificuldade maior. Então, como o desenvolvimento do bebê acontece de cima para baixo, ou seja, primeiramente ele desenvolve a musculatura do pescoço, depois ele desenvolve a membros superiores, tronco superior e vai descendo. Então, o bebê prematuro, ele vai ter uma dificuldade maior em desenvolver essa musculatura de membros superiores e cabeça. Então, a gente pode usar a alavanca do próprio corpo dele, flexionando o quadril. Você vê que ele tem uma flexão de quadril boa, então ele não tem só uma dificuldade de membros superiores. O quadril ele tem um tônus melhor do que os membros superiores. Provavelmente ele deve ter nascido com 32 semanas ou mais, né? Ou ele deve ser um bebê mais velho. Mas a gente tem que ficar muito atenta a essa hipotonia de membros superiores e cabeça. Se a gente não conseguir fazer com que ele ative, a gente vai usar a alavanca do corpo, flexionando o tronco, flexionando o quadril, fazendo esse estímulo de trazer as mãozinhas na linha média, dando maior autonomia, dando mais integração, dobrando o bracinho para ele se sentir mais acolhido, porque essa extensão de membros superiores deixa o bebê mais desorganizado, dificulta ele integrar a parte sensorial, ele fica mais desorganizado. Então, não é só motoramente muscular que ele tem dificuldade, ele também tem dificuldade de integrar a parte sensorial, de visualizar com melhor controle, porque os braços ficam em extensão, ele tende a dificultar essa integração, de trazer a mãozinha para o corpo, de botar a mãozinha na boca. Então, a gente tem que ajudar, porque todo esse estímulo sensorial de mão, boca, do olhar, faz com que ele tenha uma dificuldade em estimular a parte sensorial e, consequentemente, a parte motora, porque a parte motora é uma consequência do estímulo inicial sensorial para que ele inicie o movimento e vai repetindo e refinando à medida que ele vai repetindo, vai ativando essa musculatura através da repetição e vai refinando esse movimento, tá joia? Então, quanto maior a gente tiver atenção a esse estímulo sensorial de membros superiores, ativando a musculatura do pescoço, ou através de estímulos com que a gente facilite esse movimento, com brinquedos, com posicionamento e também com a alavancagem do próprio corpo, flexionando o quadril, para que ele consiga ativar essa musculatura superior. Aí você vê que ele está de bruço, que ele dobraram o quadril dele. O fato de ele estar com esse quadril dobrado, com essa flexão de cotovelo, facilita com que ele consiga ter uma força para sustentar, tirar o pescoço para um lado e para o outro. Talvez se ele estivesse com o quadril estendido ou com os braços estendidos, eles não teriam essa força para fazer esse movimento. Então, a prioridade maior nesse primeiro momento é ativar a musculatura do pescoço para que ele comece tendo essa força e, à medida que ele for se desenvolvendo, a gente vai estimulando a musculatura abaixo do pescoço, de membros superiores, de tronco, de quadril, abdômen
e aí ele vai conseguir atingir os marcos motores do desenvolvimento até ele conseguir andar com 10, 12 meses de idade. Um abraço.